Há dois textos na Bíblia que me chamam muito a atenção em relação à questão do conhecimento de Deus, a questão do ser humano buscar conhecer a Deus. Se encontra no livro de Oséias, no capítulo 4, o primeiro versículo é no capítulo 4, verso 6, onde diz: "O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos." E no capítulo 6 e no verso 6, que diz: "Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos." Esse texto ele é muito forte, ele é muito expressivo no sentido do conhecimento de Deus, de se obter o conhecimento de Deus e na necessidade, da necessidade de termos e obtermos esse conhecimento, o conhecimento de Deus. É muito interessante o verso primeiro, que diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. A falta de conhecimento, ele nos deixa debilitado em relação a atitudes que tomamos. Quando não temos o conhecimento de causa, é muito provável que tomaremos atitudes que não condiz com a situação, que no final dessa decisão, dessa atitude que tomamos, talvez não será e provavelmente não será agradável para nós. Atitudes, decisões que vão mudar o curso da nossa história e o final pode ser muito trágico. O próprio Deus falando: "Meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento." E segue dizendo: "Porque tu rejeitaste o conhecimento." Então vê que é entendido que o povo poderia ter buscado, teve condições de buscar, mas rejeitou o conhecimento de Deus. E vem a consequência. Porque o povo rejeita o conhecimento de Deus, automaticamente Deus se sente rejeitado e automaticamente rejeita esse próprio povo que o rejeitou, através de não buscar conhecer ao Deus que o livrou, que o salvou, que o curou, que o restaurou, que o modificou, que o protegeu, que o abençoou, enfim. Então, é um risco muito grande quando rejeitamos o conhecer a Deus, porque é facilmente sermos destruídos, porque não temos o conhecimento de como fazer, onde fazer e quando fazer, né? E também o próprio Deus, se sentindo rejeitado, ele nos rejeita porque nós o havemos rejeitado. Então nos tornamos inimigos de Deus, como diz o apóstolo Tiago na sua epístola. E o segundo texto, ele fala que Deus prefere muito mais o conhecimento do que os sacrifícios. Geralmente esses sacrifícios são feitos de forma a justificar aquela falta, aquele tropeço, aquela queda, aquela transgressão, aquele pecado. Porque o povo rejeitava conhecer, mas praticava os seus pecados, e quando praticava os seus pecados, vinha com os sacrifícios como um modo de desculpa, como um modo de querer encobrir o seu pecado. Mas esse pecado foi cometido por intermédio de rejeitar o conhecimento de Deus. Então, eles preferiram pecar e negligenciaram o conhecimento, a palavra de Deus, a lei de Deus, e em seguida, não, vamos fazer um sacrifício que é muito mais fácil do que obedecer, do que praticar, do que seguir, do que andar na lei, no conhecimento, na palavra, nos mandamentos, nos princípios, enfim. Existem alguns textos que estão relacionados ao conhecimento de Deus. Quando Jesus falando no Novo Testamento,
nós encontramos em João 5:39, quando ele diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, é através das Escrituras, é através do conhecimento que eu obtenho ao ler, ao estudar a palavra de Deus, é que eu me integro à salvação proporcionada por Deus em Cristo Jesus. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu só vou ter o conhecimento de Jesus, da pessoa de Jesus, quando eu examino as Escrituras. Um outro texto que é muito interessante é João 15 e o verso 7, quando Jesus diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Ora, é muito expressivo esse texto, porque ele fala do compromisso do seguidor de Jesus, do cristão, em se manter no conhecimento, ou buscar o conhecimento, e esse conhecimento que ele obtém é o que identifica, ou o que dá o conhecimento, ou melhor, dá a conhecer que ele está em Cristo. Ou seja, quando ele diz: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Você vê que é condicional. É, se eu estiver em Jesus, se a palavra dele estiver em mim, então eu poderei pedir tudo o que quiser e vos será feito. Mas existe a condição de eu estar em Cristo e a palavra dele estar em mim. Então não adianta eu estar em Cristo e não ter a sua palavra comigo. Não adianta eu estar em Cristo e não guardar a sua palavra. Não adianta eu estar em Cristo e não perseverar na sua doutrina. Se vós estiverdes em mim, condicional, e a minha palavra estiver em vós, condicional, então pedireis tudo o que quiser e vos será feita. Veja a importância de se ter o conhecimento, de se apegar à palavra de Deus. Um outro texto que é muito importante, e este é muito expressivo no quesito de conhecer a Escritura, porque Paulo ele fala a Timóteo na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 1, quando ele diz: e o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Ou seja, quando eu não tenho o conhecimento da verdade, quando eu não obtenho o conhecimento da verdade, quando eu não estou em Cristo e a palavra dele não está em mim, é muito fácil que eu venha me corromper. É muito suscetível à minha corrupção, à minha apostasia, por intermédio de um ensino errôneo. Porque o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Por quê? Porque deram ouvidos a espíritos enganadores e a espíritos de demônios. Doutrina de demônios. Espíritos enganadores e doutrina de demônios. Por homens que falam pela sua hipocrisia, pela sua arrogância, tendo já cauterizada a sua própria consciência. É um texto muito forte. E nós vemos nesse texto a importância de nós obtermos o conhecimento de Deus, e nós vemos nesse texto a importância de nós obtermos o conhecimento da Escritura de uma forma geral e sistemática, panorâmica, para que nós possamos estar blindados contra os falsos ensinos, contra as heresias, contra as doutrinas de seitas, contra a doutrina de demônios, contra a doutrina de homens que falam pela sua consciência cauterizada, por intermédio de Satanás, por intermédio dos demônios, por espíritos enganadores, né? Então há essa necessidade de nós buscarmos o conhecimento de Deus. Eu repito o texto de Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o
conhecimento. Que essa palavra possa servir de ânimo para você, que essa palavra possa servir de inspiração para você e que você se aproxime de Deus através do conhecimento da sua palavra. Que você dê valor à palavra de Deus e que o Espírito Santo te guie, te revelando as verdades fundamentais da palavra e da doutrina de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que o Senhor vos abençoe.